Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus mais uma vez sejam derramadas sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Deus possa estar nos abençoando em mais esse final de semana abençoado que está começando, né? Está apenas começando aqui na Igreja Água Viva, ainda somente com transmissão online, mas vamos seguindo aí dentro da vontade de Deus, dentro da direção de Deus, dentro da palavra de Deus, sendo fortalecidos por Ele a cada momento, a cada instante. Deus esteja realmente fazendo maravilhas aí no seu coração e na sua vida. Pastora? Amém. Também graças e paz a todos. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. É uma bênção estar com vocês aqui. Final de semana de aniversário da igreja. É verdade. Um pouco diferenciado, né? Geralmente tem aquela festividade na igreja, aqueles momentos de comunhão, né? Tão abençoado. Mas também, ainda online, será muito abençoado. Porque Deus está conosco, somos agradecidos pelos 21 anos, né? A qual Deus nos deu. Estamos de fundação aqui da Igreja Água Viva e você faz parte disso. Nós louvamos a Deus pela sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos orar pelo culto de hoje? Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor. Aleluia. Te agradecemos pelo seu amor, pela sua graça. Agradecemos a Deus pela sua igreja, ó Pai, aqui em Bocaina. Obrigado, esses 21 anos de fundação, ó Pai, a qual o Senhor nos agraciou com a tua presença, com o teu amor, com tantas coisas, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, nós só podemos agradecer, Senhor. Obrigada por cada membro, por cada participante, cada visitante. Obrigado, ó Pai, que apesar de não estarmos presencialmente, da forma que costumamos fazer, mas estamos juntos, estamos em comunhão, estamos vivos, ó Pai, estamos com saúde. Estamos aqui, ó Pai amado, ouvindo a sua palavra, recebendo a sua palavra. É verdade, então nós temos muito a agradecer, ó Deus. Obrigado pelas vidas, obrigado por cada família que está reunida nesse momento. Hoje, ó Deus, de forma especial, pedimos que a tua palavra venha falar nos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o culto de hoje seja um culto de cura, de restauração. Em nome do Senhor Jesus. Que o teu servo seja o instrumento em suas mãos, ó Deus, para ministrar as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos visite, Senhor amado. Que a tua presença, sim, seja real para cada família, para cada lar, como ela é aqui conosco nesse momento, amém, Deus. Senhor. Nós oramos, nós pedimos a tua graça, o teu amor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor. Amém, meu Deus. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, né? E por falar em louvar, vamos ter esse momento de louvor, que é o que a gente volta com a ministração da palavra de Deus. Amém. Louve, adore, se achegue diante de Deus. Aproveite esse momento para estar realmente aí expondo o quanto você ama ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvemos ao nosso Senhor. Amém.
É isso aí, gente. Louvar a Deus sempre é muito bom, sempre é muito agradável, sempre edifica, né? Sempre traz para nós aí crescimento espiritual. Então seja você um grande adorador ao qual Deus está procurando e encontre você realmente como esse verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. E como vocês viram na descrição aí do nosso culto de hoje, né? Sal sobre as águas é o tema ao qual nós vamos estar desenvolvendo nessa oportunidade, né? Você com certeza já comeu sal, né? E na verdade, gente, o sal é uma dessas coisas que faz parte da vida da gente, né? Está presente em nossas vidas e muitas vezes nós nem acabamos, nem nos apercebemos, né? Quanto o sal faz parte da nossa vida. De tão comum, né? Nós não nos damos conta de quantas vezes por dia nós consumimos e na verdade só vamos perceber a questão do sal quando ele falta. Sim. Ou quando ele tem a mais, né? Ou quando ele está sobrando, né? É onde a gente percebe a questão do sal, né? Quando não tem sal ali, você fala, a comida está meio esquisita aqui, está faltando um salzinho, né? Ou se não, tá aquele sal puro ali que você não consegue nem comer, né? Gente, o sal, ele faz parte da vida do ser humano desde os tempos longínquos. Sua descoberta abriu um leque de grandes possibilidades para os agrupamentos humanos, desde o começo da história, né? Se você não sabe, né, eles não tinham geladeiras e o sal não somente trazia, no caso, um gosto melhor para os alimentos, mas também ele era muito usado para conservar, né? Ele tinha essa característica de conservação. Você colocava a carne, você colocava ali o alimento em meio ao sal e ali o sal conservava. É claro que depois tinha que dar uma boa lavada, porque senão não tinha quem comesse. Mas o sal conservava, né? No tempo de Jesus, gente, o sal era a substância que conservava os alimentos. Por isso, quando Jesus busca algo para simbolizar os seus discípulos, ele acha no sal um exemplo perfeito. O texto lá de Mateus fala bem claro sobre isso. É um texto muito conhecido. A pastora vai estar lendo. Amém. Vai em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vamos lá? Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É isso aí, gente, né? Como vocês estão vendo aí, Jesus realmente colocou aí os seus discípulos como sendo sal da terra, né? Jesus, ele coloca sobre os ombros de nós cristãos, gente, a responsabilidade de salgar a terra. Ou seja, Jesus diz que nós devemos fazer a diferença. O mestre ainda pergunta o uso que nós faríamos de um sal que perdeu a sua força conservadora. A conclusão é simples, é lançado fora. Quando Jesus nos chama de sal da terra, ele quer deixar claro que devemos ser diferentes, devemos ser conservantes de uma matéria sujeita a uma rápida decomposição e apodrecimento.
Ele coloca sobre nós o chamado para sermos um povo que conserva os caminhos da verdade, da justiça e da compaixão. Esse é o papel nosso como sal, de conservar esses valores. Você já experimentou um pouco de sal na boca? Com certeza, né? E com certeza você provou a força que o sal tem, né? Mesmo quando é uma pequena quantidade, ele tem esse poder, tem essa força, né? E assim somos nós. Nós cristãos, quando resolvemos ser sal, nós temos uma força extraordinária. Gente, não são muitos que querem fazer a diferença e salgar um mundo perdido em processo de decomposição, de destruição. É mais fácil, com certeza, se adequar aos tempos, né? Se adaptar. Mas mesmo em pequenas quantidades, um povo que resolve ser sal não tem outra opção senão marcar o mundo aonde ele vive. Por isso, gente, guarde esse princípio do sal, né? O princípio do sal é tão forte que realmente faz essa grande diferença. Assim como os profetas não eram muitos, né? Mas deixaram seus nomes e influência marcada ali no coração de gerações, alguém, pastora, que resolve ser sal, mesmo sozinho, deixará a sua marca e conservará a verdade de uma vida com Deus na alma de todos aqueles que chegarem perto dela. Então, pense sobre isso. O sal que precisamos ter em nós, gente, na verdade, ele vai fazer uma diferença tremenda. E a palavra de Deus ensina que esse sal é o fogo. Fogo do Espírito Santo. A única coisa que vai nos capacitar a fazer a diferença e impedir que, juntamente com o mundo, nós mesmos venhamos a apodrecer, é o fogo de Deus em nós. Olha que coisa interessante que Jesus ele fala lá no Evangelho de Marcos. Amém. Marcos capítulo 9, verso 49 e 50, sabe? Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e a paz uns com os outros. É isso aí, gente, né? Porque cada um será salgado com fogo. Olha que coisa interessante, gente. Precisamos ter sal. E ele é a presença do Espírito Santo queimando, purificando as nossas impurezas, purificando, queimando os nossos estilos errados de vida. Se não for assim, gente, não teremos energia, não teremos nem vontade efetiva de fazer alguma coisa em nome de Jesus. Vocês podem observar, embora os discípulos ali que seguiam a Jesus enquanto ele estava presente, eles tinham com certeza, né, o seu foco no Mestre. Mesmo depois da morte e a ascensão de Jesus, os discípulos ainda ficaram assim meio inertes. A coisa só pegou fogo no dia que desceu o Espírito Santo sobre eles. É nesse agir, é nesse sal, é o sal do fogo que vem sobre nós e nós fazemos a diferença. O Espírito Santo, gente, quando em sua plenitude, ele nos capacita como o sal faz a diferença. As pessoas sabem quando você tem sal e quando não. As pessoas sabem quando vocês têm o Espírito Santo ou não. Eu não estou falando de espiritualidades, como posso dizer aqui, apenas expressiva no momento de adoração em que você levanta as mãos, em que você chora, ou você, no caso aí, se achega diante do Senhor, se prostra diante. Eu não estou falando dessa espiritualidade, não. Estou falando do comportamento. As pessoas veem em você uma vida diferente. E esse é o sal do fogo, ao qual a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter. A presença desse sal, desse Espírito, do Espírito Santo, é demonstrada quando nos levantamos contra a mentira, quando amamos a justiça e quando nós odiamos o pecado, repudiamos tudo que é pecado. Alguém que tem uma vida de comunhão com Deus, mesmo calada, fará a diferença no lugar aonde vive. Porque o sal, do Espírito Santo está nela. Deus precisa urgentemente de vasos para se encher de sal, serem cheios de sal. No segundo livro de Reis, a palavra de Deus ela nos conta uma história bem ilustrativa sobre a importância do sal. Olha que coisa interessante. Segundo livro de Reis, a partir do capítulo 2. Lê para nós, pastor. Amém. Vamos lá? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê, ó meu senhor. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor:
tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Tá aí, gente, né? Vocês estão vendo aí que realmente aconteceu um milagre, né? E é interessante que, mais um prato de sal para águas, né? As águas ali com certeza não eram apenas, né, águas de um poço, de uma cisterna, né? Eram águas que dependiam realmente ali e regava aquela situação, aquela terra que na verdade era até estéril. Um prato de sal. Gente, a Bíblia nos fala de homens que moravam ali numa cidade boa, né? Eles só tinham ali um problema, como foi lido aqui. As águas eram estéreis. E elas causavam uma infertilidade e frutos não nasciam naquela região. Talvez essa seja a sua situação. Talvez seja o seu ministério. Talvez seja o seu trabalho, a sua família. Muitas vezes o seu ministério é bom, mas não é frutífero. Sua casa é boa, está colocada em um ótimo lugar, mas as estatísticas mostram que o pecado avança mais e mais contra o reino de Deus. Na sua casa, dentro do seu lar. Talvez, né, isso esteja acontecendo até na sua própria vida, que tem tudo para dar certo, mas ainda não rompeu, ainda não frutificou. Este era o drama daqueles homens quando foram buscar o profeta. A solução de Deus foi bem simples. Diferente de nós, Deus não recorre a grandes coisas complexas, né? Tudo o que os céus precisam para curar as águas de um lugar é um vaso de sal. Um prato de sal. Você já foi chamado de vaso, né? Muitas vezes diz, eu quero ser, tem uma canção inclusive, né? Eu quero ser, Senhor, um vaso novo, né? Enfim, né? E sabe por que nós somos chamados de vaso? Porque a palavra de Deus ensina isso. Diz o texto lá em 2 Coríntios, lê para nós, pastor. Amém, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tá aí, né? Nós somos chamados de vasos exatamente para que a excelência de Deus possa sobressair. E não nós, não é um vaso bonito, aquela coisa toda, não é o vaso que faz a diferença, é o que é colocado dentro dele. Sim. E Deus é que faz essa diferença. O profeta ali, o profeta Eliseu, quando ele usou aquele prato de sal, ele estava usando de símbolos. A mensagem de Deus para nós, gente, é a de que Deus precisa de pessoas. Ele precisa de vasos para que sejam cheios desse sal e façam a diferença. De uma forma ou de outra, a presença de Deus sempre vem sobre a vida de uma pessoa quando ela se dispõe. No entanto, gente, não se engane. Deus não usará qualquer pessoa. Somente um vaso cheio de sal vai ter condições de sarar águas inférteis. Alguém precisa ter, né, a sua vida cheia de sal aí, cheia de fogo, para então curar as águas de algum lugar. E essa é a proposta de Deus. Que você aí ouvindo a nossa mensagem, e em especial você que é membro da Igreja Água Viva, em meio a esse aniversário, né, de 21 aninhos, aí, como a pastora disse, não é do jeito que a gente gostaria, né, porque gostaríamos de estar sempre fazendo as festas que a gente sempre faz, né, a alegria de estar realmente reunidos ali e tudo mais, mas independente disso, nós mesmo assim, tendo essa situação, né, é o segundo aniversário que nós não festejamos, que nós não celebramos, mas mesmo assim, nós possamos fazer a diferença. Fazer a diferença sendo sal. Fazendo a diferença, conservando princípios, salgando, trazendo sabor, o sabor da vida com Deus, o sabor da presença do Espírito Santo, o sabor do poder, né, do Espírito Santo agindo nos corações. Então, que nós possamos compreender isso, porque quando o fogo de Deus estiver sobre você, não perca tempo, corra até o manancial de águas, que é a sua comunidade, que são as pessoas próximas a você, as pessoas do seu ambiente de trabalho, as pessoas com quem você se relaciona, e seja sal. Tempere a vida delas com o sabor de Cristo, com o sabor, né, de sermos aí vitoriosos, com o sabor da presença do Espírito Santo. As águas serão curadas, frutos virão abundantemente, e o mundo verá que a verdade ainda se conserva viva e atuante, igual nos dias de Jesus e dos profetas. Uma pessoa cheia de sal, nem o inferno, pastora, vai poder parar. Então fica essa proposta.
nesse culto aí de início de final de semana abençoado, a proposta é essa: seja sal. Muitas vezes nós só queremos ali, né, nos beneficiar comendo, né, algo bem temperado, né? Queremos, né, no caso aí, nos saciar nossa fome com uma comida bem temperada, com algo bom, né, espiritualmente falando. Mas você também pode temperar, você também pode conservar, você também pode fazer a diferença sendo sal. Então, pense sobre isso. Nós estaremos aí orando para que isso possa acontecer na sua vida e você seja realmente tocado pelo agir de Deus. Que você venha ser temperado com o fogo do Espírito Santo agindo sobre o seu coração. É isso que eu vou pedir para que a pastora esteja orando, para que nós estejamos cheios do Espírito Santo, para que realmente venhamos salgar não somente a nossa vida, mas também toda essa terra. Amém? Esteja aí orando, esteja se colocando na presença do Senhor. Pastora? Vamos orar, e como o pastor falou, né, o sal, uma pitadinha de sal faz uma diferença. Faz né? diferença. Você pode né? montar um banquete muito bonito, né, de alimentos saudáveis, aquela coisa bonita, mas se não tiver sal, vai ser bem, né, todo mundo vai perceber, ele está fazendo a diferença. Uma pitadinha de sal jogada numa salada, num bom prato, já traz um sabor, já traz uma coisa totalmente diferente. E a nossa vida espiritual é assim, as pessoas à nossa volta é assim, e vivemos tempos, né, difíceis, estamos vivendo momentos que a igreja tem que fazer o seu papel, que você que ama a Deus, que quer servir a Deus, tem que fazer o seu papel de preservar a palavra de Deus, de não nos perdermos em meio a uma pandemia, não nos perdermos no medo, na crise, no desespero. Não, nós não podemos nos perder nesse período, né? Mas precisamos sim estarmos conservados dentro da palavra de Deus, firmes com Deus, firmes na nossa fé, né? A igreja não está presencial e nós sabemos que faz uma diferença muito grande na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, do nosso adolescente, do casal, do homem e da mulher, do idoso, né? A ausência da igreja é uma coisa assim tremenda, faz assim, né, um estrago muito grande. Com certeza. Mas há um socorro que vem de Deus, que a palavra de Deus está nos exortando. Exatamente. Há um socorro que vem de Deus, que nós, como igreja do Senhor, precisamos estar presentes na vida dessas pessoas, como um sal que conserva, que tempera, que leva um diferencial, que leva a palavra de Deus, o amor de Deus, e assim nós vamos preservar. E uma coisa curiosa, pastora, que eu acabei agora me lembrando da passagem que foi lida aí, né? De Eliseu ter pegado um prato de sal e jogado nas águas. Sim. É interessante que foi ali apenas um prato de sal. Ou seja, tem a quantidade certa. Porque muitas vezes, né, nós, né, ali atropelamos as coisas, como a pastora mesmo disse no início aqui, de que uma pitadinha de sal faz uma diferença e dá um tempero, dá um gosto, dá um sabor. Sim. Sal demais é prejudicial. Estraga tudo. Exatamente. E faz mal à saúde. E o que isso nos ensina? Nos ensina que existe uma quantidade certa. Existe. E que nós só vamos descobrir andando com Deus. Amém. Então, é sobre isso, né? Sejamos cheios do Espírito Santo, mas sem o exagero que muitas vezes, infelizmente, nós vimos aí. Temos visto aí pessoas com atitudes, com comportamentos que dizem estar cheios do Espírito Santo, mas parece que tem sal demais e isso estraga. Então, uma coisa que eu sempre digo para vocês é a respeito da palavra de Deus, que ela nos ensina a ter equilíbrio. Verdade. E até em sermos sal, precisamos ter equilíbrio, salgar no ponto certo, na medida certa. Amém? Quando a gente tem um relacionamento com Deus, né, nós recebemos o Espírito Santo em nós. E algo muito especial que vem, né, para viver em nós, o Espírito Santo, ele traz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é domínio próprio. Né? Às vezes a pessoa fala, mas é o Espírito, é o Espírito. Não é, não podemos nos enganar e nem, né, enganar a outros. O Espírito Santo, né, ele nos dá sabedoria, direção, instrução, equilíbrio, domínio próprio. E isso é muito importante, principalmente nessa época que estamos vivendo. A igreja tem que fazer o seu papel como o Senhor a chamou, no seu tempo, na sua hora, né, com a sabedoria que vem do alto. Amém? Na medida certa. Na medida certa, essa é a palavra, na medida certa. Nós vamos orar por isso, que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja um canal de bênção, seja um sal que vai temperar na medida certa. Glória a Deus. Amém? Sem salgar e sem ser insípido. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai amado, nós adoramos o Senhor. Aleluia, Senhor. Deus,
como o Senhor é tremendo e maravilhoso. Obrigado. Um Deus grande como o Senhor é. E o Senhor conta conosco, como pessoas, como seres humanos frágeis que somos, falho que somos, mas o Senhor nos chama de cooperadores do reino, Deus. E nós te louvamos por isso, ó Pai, porque o Senhor nos chama, Pai, por um propósito, para fazer parte do teu reino, para sermos úteis no teu reino, ó Deus. E a palavra de hoje nos mostra, ó Pai, que é um princípio nisso tudo, ó Pai, de nós sermos o sal da terra. E nós temos o sal que vai levar tempero, o sal que vai levar ali, ó Pai amado, algo especial para as vidas, para as famílias, que vai preservar a sua palavra, Aleluia. vai preservar ali, ó Deus, o teu amor, vai preservar ali a confiança, a esperança em ti, ó Deus, Aleluia. valores e princípios que são tão Glórias importantes ao para a teu vida nome. de todo ser humano, ó Deus. Amém. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chama para esse propósito. Obrigado, e meu nos Deus. capacita para ele. Aleluia. A nossa oração hoje, ó Deus, é que o teu Espírito Santo venha nos visitar dessa forma. Visita, Aleluia. Pai, as famílias, os lares, Abençoa, cada pessoa que está meu acompanhando Deus. este culto, visita as nossas vidas. Queremos, ó Pai, sermos cheios do Espírito Em nome do Santo. Senhor, ó Queremos, ó Deus. Pai, ser úteis na tua obra. Glórias a Queremos, ti. ó Pai, ser um vaso de honra. Aleluia. Um vaso onde o Senhor vai colocar o sal na medida certa Meu Senhor. para ser derramado nesse mundo. Aleluia. Ser derramado, ó Pai, nas pessoas que estão à nossa volta, nas famílias que estão ali, ó Pai, conosco, para levar tempero, para Glória. levar diferencial, para levar a tua palavra, Aleluia. Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que o teu Amém. Espírito Santo entra nas famílias, entra nos lares, nas casas e abençoa. Ali, ó Pai, seja capacitando cada um, ó Deus. Amém, Que nós Jesus. possamos fazer a diferença. Glória ao teu nome. Pai, eu oro de forma especial pela Igreja Água Meu Viva. Deus, abençoe, ó Pai. Como membros ali, ó Pai, todos nós precisamos fazer a diferença. Glórias ao teu Ter um nome. equilíbrio dentro da palavra, Aleluia. termos a sabedoria na palavra, ter firmeza na palavra. Amém, Eu oro por Jesus. todos os nossos membros, desde as nossas crianças, Esteja nossos abençoando pequeninos, cada um, ó Pai. ao homem, à mulher, ao Meu jovem, ao adolescente, Deus. que eles sejam cheios do Espírito Santo, Amém, que eles Senhor. venham estar ali, ó Pai, servindo ao Senhor, que eles venham ter a alegria da salvação de seus Em nome corações de Jesus. e passar isso adiante, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Em Pai, nome nós de oramos confiantes no Senhor. Amém. E que a tua bênção não nos falte, que o teu Espírito Santo não nos falte, Sim, ó Pai. Nós oramos e agradecemos Obrigado, em nome meu de Deus. Jesus. Amém, Senhor. amém, Amém. amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Seja um sal. Onde você estiver, um vaso de honra na mão de Deus. Amém? Deus abençoe. Isso aí faça a diferença. Aliás, a Igreja Evangélica Água Viva é o seu jeito diferente de ser igreja, né? Que possamos ter essa postura aí de fazer a diferença, temperando na medida certa, ali com a palavra de Deus, Sim. preservando princípios que Deus tem estabelecido, Amém. né, através da sua palavra em nossos corações. Deus possa estar nos abençoando poderosamente Glória a aí, Deus. em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, gente, estamos aí encerrando a nossa reunião de hoje e está apenas começando o final de semana, né? Amanhã temos aí o Pit Stop Church, então amanhã vai ter, né, tem uma surpresa aí, o pessoal talvez está acostumado aí com uma rotina aqui dentro das transmissões online. Amanhã vai ter uma surpresa, então fica atento aí, tá certo? E domingão é o Benditas Famílias, ao qual estaremos nos reunindo novamente aí, buscando a presença do Senhor. Esteja realmente participando, esteja divulgando, esteja realmente fazendo, né, com que a mensagem de Deus seja levada a outras pessoas, né, e que Deus possa realmente abençoar a sua vida poderosamente. Amém? Algum aviso mais, pastor? Acho que é isso aí. Só isso aí? Então tá bom. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações, a comunhão e a presença do Espírito Santo Sim. possa estar sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus abençoe demais a sua vida e até amanhã no Pit Stop, se Deus assim o permitir. Amém. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.